Eu sou Eliandra Fernandes, da Direção Nacional do MST pelo Estado do Espírito Santo, e esse é mais um programa semanal de análise de conjuntura. O governo Jair Bolsonaro promoveu políticas extremamente antipopulares e que retirou direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora e direitos que estão ligados à sobrevivência da população e da classe como um todo. A população como um todo, a classe trabalhadora, os partidos de esquerda, o judiciário conseguiu pautar os R$ 600 de auxílio emergencial para a população brasileira. O governo Jair Bolsonaro e o Ministério da Economia foram extremamente contra e resistiram até o último momento para a aprovação desse auxílio. Ele indicou e disse que seria possível apenas os R$ 200. R$ 200 são 2 cestas básicas. Com muita pressão, foi aprovado os R$ 600. A popularidade do governo Jair Bolsonaro tem crescido. Parte da população entende que foi o Jair Bolsonaro que deu o auxílio de R$ 600 e não uma pressão contra o governo para poder atender essa demanda dos R$ 600 para a classe trabalhadora, que era o mínimo que esse governo podia fazer, porque senão iria acontecer uma grande catástrofe no Brasil. Não podemos permitir que um governo que sempre se pautou pelo ódio... A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou a porra! Pela intolerância, pela retirada dos direitos, pelas falas extremistas. O pior do que o de Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Continue crescendo entre a população por um mérito que não foi dele, por um mérito que foi da pressão da classe trabalhadora e da esquerda no Brasil. Por isso, precisamos convocar todos esses sujeitos de esquerda, todos esses sujeitos da classe trabalhadora que se unam cada vez mais para podermos fortalecer o Fora Bolsonaro. O Fora Bolsonaro precisa estar como meta em todas as nossas ações, porque nós não podemos ter um governo que se colocou contra todas as ações e orientações da Organização Mundial da Saúde. Mais de 110 mil pessoas já morreram. Por isso, não podemos permitir que esse desgoverno continue em nosso país, fora Bolsonaro. O projeto 735, que trata do auxílio emergencial para a agricultura familiar, que esse projeto ele já passou pela Câmara e pelo Senado e agora está na mesa do presidente. Precisamos continuar pressionando para que o presidente assine esse projeto de lei, sem vetar partes dele, que nós também não permitamos que o presidente use ele para aumentar a sua popularidade, que é o que ele fez com o auxílio dos R$ 600. Na semana passada, no dia 14, a polícia de Minas Gerais fez o despejo no nosso acampamento, que existe há mais de 20 anos e que é extremamente produtivo, essa área lá em Minas Gerais. A polícia não levou em conta a pandemia da Covid-19, foi extremamente cruel, foi extremamente violenta. Cenário de guerra aqui em Campo do Meio, o governador Zema promove despejo violento contra as famílias. Agora é o momento onde as famílias estão fazendo o processo de reorganização do território, estão reconstruindo a nossa escola Eduardo Galeano. A campanha de solidariedade ela continua acontecendo, muitas doações continuam chegando, ainda muitas cartas de repúdio continua chegando para o governador do estado. O acampamento Quilombo Campo Grande
continua resistindo e resistindo na produção e no processo de organização. A semana passada, toda a sociedade brasileira foi surpreendida por uma notícia de que uma criança de 10 anos, no estado aqui do Espírito Santo, foi abusada desde os seus 6 anos de idade, abusada sexualmente, pelo seu tio de 33 anos, que moravam na mesma casa. Por consequência desses abusos sexuais, essa criança engravidou. Para adentrar nessa conversa, eu gostaria de falar alguns dados sobre a violência sexual contra as crianças e adolescentes no Brasil. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública diz que o país, o Brasil, ele registra 6 internações diárias por aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos, por consequência de estupro. A cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. O que esses dados nos diz? Esses dados nos diz que o caso da menina de 10 anos no estado do Espírito Santo não é algo isolado, não é algo que acontece de vez em quando, é algo que acontece diariamente. No entanto, esse caso veio para a mídia e que trouxe esse debate. Quando a gente fala da cultura do estupro, que aí esse é outro ponto que trouxe esse debate de volta na sociedade, ele nos diz o quê? Quando a gente fala a cultura do estupro, que historicamente foi construído uma ideia de que as mulheres são propriedade dos homens, que o ato sexual ele se dá independente da vontade ou não das mulheres. E isso também independente da idade das mulheres. No decorrer da história no Brasil, as mulheres foram e são violentadas sexualmente e há um senso comum na maioria das pessoas de que se ela foi estuprada, ou ela quis, ou ela estava com uma roupa que pedia isso, a ideia, né? Se usa roupa curta, está querendo ser estuprada, porque ela está sozinha à noite. Sempre a mulher tem alguma culpa quando ela é violentada sexualmente. As feministas, a luta das mulheres, elas têm sido cada vez mais forte para poder combater esse discurso, que é um discurso machista de uma sociedade patriarcal, né? E aqui no Brasil, isso nos últimos períodos, em vez de diminuir, ele tem aumentado cada vez mais. A violência tem aumentado muito nos últimos tempos, inclusive nesse período desse governo fascista que está aí, que legitima a violência contra as mulheres, e a violência contra as mulheres também tem aumentado nesse período de pandemia, que é o período onde as pessoas que violentam, elas estão dentro de casa, porque aí a gente aborda uma outra questão. Quem são as pessoas que são os violentadores? Na grande maioria da violência e abuso sexual contra as crianças e adolescentes, ou a violência contra as mulheres, ela se dá no âmbito doméstico. Elas são feitas por aqueles que fazem parte do seu núcleo familiar. Ou é o pai, ou é o avô, ou é o tio, ou é o marido. Os casos, o que são os casos de feminicídios, de morte de mulheres no Brasil? Na sua grande maioria são pelos seus parceiros ou ex-parceiros. Com isso, vem o debate do aborto. O aborto no Brasil, ele é permitido no caso
onde um problema de saúde que pode levar a criança à morte, no caso de microcefalia, no caso onde a mãe ela pode falecer por conta da gestação, ou em caso de violência, abuso sexual. No caso dessa menina aqui do Espírito Santo, ela foi violentada e também ela corria risco de vida. O médico mesmo disse que ela corria mais risco levando a gestação à frente do que fazendo o aborto. No entanto, fundamentalistas religiosos que foram para frente do hospital... Assassino! 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 Essas pessoas, elas não permitem que o que está dentro da legislação seja efetuado. E elas, independente do que aconteceu ou não com a criança, ou no caso dos abusos, elas não levam isso em consideração. Portanto, o aborto é um tema que ainda é pouco discutido, ou pouco se quer discutir no Brasil, mas que é um tema que precisa ser discutido, a questão do aborto, principalmente quando se trata da violência contra as mulheres, principalmente quando se trata do abuso sexual contra mulheres, contra crianças e contra os adolescentes. Um dia as mulheres enfurecessem, de Adriana Novaes. Em fúria, não permitiriam que a televisão pautasse sua beleza. Em fúria, faliriam todas as clínicas de estéticas. Jamais transariam sem vontade. Se um dia as mulheres se enfurecessem, não aceitariam que o Estado regesse seu corpo. Em fúria, decidiriam se queriam ou não ter filhos. Em fúria, não usariam roupas desconfortáveis em nome da aparência. Em fúria, usariam apenas a que lhe dessem vontade. Em fúria, não permitiriam que a outra apanhasse. Em fúria, revidariam os tapas na cara, os chutes e os pontapés. Em fúria, não seria escrava em sua própria casa. Se um dia as mulheres se enfurecessem, calariam a boca dos padres e dos pastores, que pregam o dever da sua submissão. Em fúria, denunciariam todos os abusos cometidos nas igrejas, no trabalho, nas delegacias, nos hospitais e aqueles cometidos dentro de suas casas. Em fúria, ensinariam as filhas a se defenderem e os filhos a não estuprarem. Se um dia as mulheres se enfurecessem, escrachariam todos os companheiros de luta dos partidos e movimentos, colocariam a nu seu machismo disfarçado no discurso revolucionário. Em fúria, ocupariam os jornais, as redes de televisão, contra a misoginia e o racismo. Um dia, irmanada numa grande fúria, todas elas, de todos os lugares, de todas as etnias, esmagariam todas as correntes de sua opressão. Esmagariam o Estado, a Igreja e a propriedade.